Olá, criativos e curiosos! E todo dia 1º de janeiro uma mágica acontece no mundo da cultura. É o dia do domínio público. Um monte de obras incríveis finalmente se libertam das amarras do copyright. E como a gente diz por aí, Lili vai cantar. Elas podem ser usadas, adaptadas, remixadas ou até republicadas. Verdadeiro parque de diversões para a criatividade. Eu sou Lê Nunes e sejam muito bem-vindos ao Horas Vagas. Aqui a gente entende como a criatividade move o seu mundo. Mas afinal, o que é esse tal de domínio público? Bom, basicamente é quando uma obra intelectual, seja um livro, uma música, filme, pintura, um personagem, não está mais protegida por direitos autorais. Ela cai em domínio público. É como se ela passasse a pertencer a toda a humanidade. Isso acontece porque o direito autoral tem um prazo de validade. A ideia é proteger o criador e os seus herdeiros por um tempo, incentivando a produção cultural, mas depois libertar a obra para que novas criações surjam a partir dela. A regra muda de país para país. Aqui no Brasil, a Lei 9.610 de 98 diz que uma obra entra em domínio público 70 anos após a morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Todas as fontes que eu estou usando, inclusive o link da Lei de Direitos Autorais, eu vou deixar aqui na descrição. Já nos Estados Unidos, por exemplo, a regra mais comum atualmente é para obras publicadas, é de 95 anos após a publicação da sua obra, não após a morte do autor. Parece um prazo mais longo, mas não necessariamente. E esses 95 anos é em grande parte resultado da Copyright Term Extension Act, de 1998. Muitas vezes apelidadas de Mickey Mouse Protection Act. Porque uma das grandes empresas que fez lobby por essa extensão foi justamente a Disney, para proteger por mais tempo o direito dos seus personagens, especificamente do seu personagem mais famoso, o Mickey Mouse. E falando em Mickey Mouse, você sabia que ele já é nosso? A grande notícia do início de 2024 foi justamente essa. Primeira versão apenas. Do camundongo mais famoso do mundo, aquela do curta Steamboat Willie, de 1928, finalmente entrou em domínio público nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 2024. Isso porque completaram-se 95 anos da sua publicação. Isso significa que aquele Mickey Mouse específico, preto e branco, com o nariz mais pontudinho, meio malandro, esquisito a beça, assoviando num barco, pode sim ser usado para criar novas histórias e animações e produtos. A gente já viu até filme de terror com ele. Mas atenção, é só a versão do Mickey Mouse de 1928. O mais moderno, colorido, com design e personalidade que a gente conhece hoje é super protegido por direitos autorais e marcas registradas da Disney. Então, nada de sair usando o Mickey Mouse da Disney Plus, achando que tá liberado, hein, pelo amor de Deus. Beleza, o Mickey de 28 já foi, mas em 2025, com base na regra americana de 95 anos e na brasileira de 70 anos após a morte do autor, a lista tá ótima. O primeiro usuário do suco, Marinheiro Popeye, suas primeiras aparições no quadrinho de Elzie Crisley Segar, em 1929. Curiosidade, nessa época ele ainda nem tomava o suco, ou seja, comia espinafre para ficar fortão. O espinafre só foi introduzido depois de 1932, como uma forma de promover os benefícios do vegetal. Fake Nutty! Tem música também. Singing in the Rain, não o filme icônico com Gene Kelly, esse ainda está protegido, mas a composição original, ou seja, a melodia e a letra do Arthur Freed e Nasir Herb Brown, não sei falar isso muito bem, de 1929, essa sim está totalmente liberada. O mestre do suspense, Alfred Hitchcock, não ele, o seu primeiro filme falado, os primeiros da Grã-Bretanha, Blackmail, Chantagem e Confissão, aqui no Brasil, de 1929 também. Imagina o climinha de suspense que já não dá para criar com isso. As Obras, de Franz Kafka. Ele morreu em 1924, então no Brasil e na Europa, onde a regra é a vida inteira do autor, mais 70 anos ou 50 anos em alguns casos, seus textos, como A Metamorfose, já estão em domínio público há um tempinho.
Nos Estados Unidos, como a regra é de 95 anos de publicação, edições americanas específicas de suas obras publicadas em 1929 agora também entram em domínio público por lá. Falando de cultura nacional, o nosso O Jorge de Andrade, um dos gigantes do modernismo brasileiro que faleceu em 1954, toda a sua obra entrou em domínio público no Brasil em 1º de janeiro de 2025. E por que não fazer uma adaptação para o TikTok, uma websérie do Kawaii, seja o que for. Tem alguns outros casos super interessantes por aí, por exemplo, a música Happy Birthday to You. Parabéns para você. Acredita que ela só ficou em domínio público nos Estados Unidos em 2016? Por isso que a gente usa da Pablo, né, gente? Muito melhor. Foi depois de uma longa e famosa disputa judicial, porque a Warner Chappell Music, a editora, alegava ter os direitos e cobrava uma grana pelo seu uso comercial. E olhando para o futuro, aqui no Brasil, as obras do mestre Pixinguinha, que faleceu em 1973, vão entrar em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2044. Tá longe ainda, mas a gente já pode sonhar com remixes de Carinhoso e Lamentos. Ou ter pesadelos, né, se a gente for fritar essas músicas com música eletrônica. Aí você pergunta, mas Lê, o que eu faço com tudo isso? Bom, a beleza do domínio público é justamente essa, as possibilidades são infinitas. Você pode republicar obras integralmente, criar obras derivadas, traduções, adaptações, outras mídias como filmes, peças, quadrinhos, podcasts, sequências, paródias, tudo. Embora paródias já tenham uma certa proteção, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Usar trechos dessa obra em novas criações, como samples de música, imagens, colagens, citações, é uma chance incrível de revisitar clássicos, dar uma roupagem nova para materiais históricos e criar coisas novas com baixo custo. O mais importante de tudo é manter essa cultura viva e circulando. E é claro, com muita criatividade. Só um lembrete importante, mesmo em domínio público, é sempre de bom tom dar crédito ao autor original. Porque tá em domínio público não significa que deixou de ser criado por alguém. Cuidado com obras que podem ter elementos ainda protegidos, como traduções mais recentes, trilha sonora de filmes baseados em livros. Esse universo ele é muito vasto e ele se expande a cada ano. Então já fica a dica para no dia 1º de janeiro de 2026 você dar uma olhada nas listas que entraram em domínio público. Curtiu desvendar os segredos do domínio público? Se você quiser continuar explorando a criatividade que move o mundo, não se esquece de me seguir aqui. E também aqui na descrição eu deixei várias das fontes das informações que eu trouxe para vocês, o link da minha newsletter, onde eu já escrevi sobre domínio público também. Então, se você adora esse tipo de conteúdo sobre criatividade, análises, dicas, novidades, pode assinar gratuitamente a minha newsletter com o link que está na descrição. É uma forma da gente continuar essa conversa em outros espaços.